Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, porque isso é tão importante para mim, quanto eu creio que para você que está me ouvindo, crendo e confiando em cada palavra, cada direção que nos é dada, porque isso é algo assim maravilhoso, muito especial. Se nós entendemos o propósito de conhecermos as Sagradas Escrituras, como diz lá em João 7,38, se você crê, como diz as Sagradas Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, é necessário ter entendimento, revelação, direção e a capacitação de poder realmente ouvir e entender a palavra do nosso Deus. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, como começamos agora o livro de Crônicas, hoje então, 1 Crônicas, capítulo 2, mais uma vez falando sobre a genealogia de toda a história de Israel, a história do povo de Deus. E assim diz: esses são os filhos de Israel, que é o Jacó: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulão, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gader e Asse. São os 12 filhos de Israel, ou do próprio Jacó, onde o nome foi mudado quando ele lutou com o anjo. Os filhos de Judá foram Eonã e Selá. Esses três nasceram da filha Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nogra, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Que tem uma história maravilhosa no livro de Gênesis, onde o próprio Judá, onde ele não aceitava dar ao seu filho Onã, aliás, o Selá, para que pudesse ter filhos sobre a sua nora Tamar. Enfim, uma situação bastante delicada. E Judá, ele pecou, ele errou, mas Deus deu a vitória a um deles. E assim por diante, nós precisamos apenas crer, confiar no que o Senhor tem falado no nosso coração. E assim então os filhos de Pérez foram Rezon e Ramum. Os filhos de Zerá, Zerim e Etã, e Remã, Cacol, Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel. Olha só como tem algumas direções, né? Que pecou no anátema. O filho de Etã foi Azarias. O filho de Esrom, que lhe nasceram, foram Jeramael, Errão e Quilubai. Arrão, Gerão, Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salma, e a Salma gerou a Boaz. A Boaz gerou a Obed, e Boed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, o seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeal, o terceiro. Você vê que Jessé é o pai de Davi. Isso é maravilhoso, né? A gente entender isso. Quando Boaz gerou a Obed, Boaz, ele tinha uma sua mulher, a Ruth, que era uma moabita. Enfim, muitas histórias nós já lemos sobre isso. Isso é maravilhoso. Natanael gerou o quarto, que é Radaí. O quinto, a Uzem. O sexto é Davi. O sétimo. E foram as suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe e Asel, ao todo 3. E Abigail teve Amassa, e o pai de Amassa foi Jéter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, a sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jéser, Sobade e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e a Uri gerou a Bezalel. Então Rezon entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou. Ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e esse tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron em Caleb, de Efrata, Abiai, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeremael, primogênito de Hezron, foram Ram, o primogênito, Ebuna, Aurém, Auzém e Aias. E teve também Jeremael ainda outra mulher,
cujo nome era Tara, e esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeremael, Maás e Jamil e Eker. E esses foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissal, que lhe deu o nome de Abã e Molide. E esses foram os filhos de Nadab, Seleque e Apaim, e Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Isse, e o filho de Isse, Sessã, e o filho de Sessã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza, e esses foram os filhos de Jeramael. E Sessã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sessã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sessã sua filha por mulher a Jara, seu servo, ele deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zababe. E Zababe gerou a Efal gerou a Obed, e Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e a Elis gerou a Elassa. E Elassa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elissama. E este foi o filho de Caleb, irmão de Jeramael, Messa, o seu primogênito. E este foi o pai de Zif, e Maressa foi o pai de Hebron. E esses foram os filhos de Hebron, Goré, Etapuá, Requem e Sema. E Sema gerou Rão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Caleb, teve Arã, e a moça, e a Jazés, e Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Raguém, e Jotão, e Gessã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maaca, a concubina, gerou Caleb, e Sebe, a Tirana. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, teve a Cefa, pai de Maquibena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Caleb, Axa. E esses foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jeraim, e Salma, pai dos Belamitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E esses foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriat Jeraim foram os Itritas, e os Puteus, e os Samateus, os Misareus, e desses saíram os Zorateus e os Estaloeus. Os filhos de Salma foram Belém, os Netofatitas e Atorofete Bet Joabe, e metade dos Manatitas e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simiatitas, e os Sucatitas. E esses são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Olha só que maravilhoso de ter algumas direções, né, de entender, né, algumas mulheres foram colocadas, né, a própria filha de Caleb, a Axa, né, algo que alguém foi importante. Tem aqui o Ramate, que é o pai de Recabe, falamos sobre os recabitas. Então tem muita coisa que a gente começa a analisar, ver que realmente quanto é importante, né, ter toda essa genealogia. Na Bíblia é um registro histórico, cada um tem realmente aqui a sua porção, né, o próprio Judá com relação ao próprio filhos, ao qual teve, né, o primeiro que morreu, depois o Onã, depois veio o Selá. Ele não quis dar o Selá também para poder, com medo que ele pudesse ser morto, enfim, situações naquela casa aconteceu. E o próprio então Judá depois foi realmente enlaçado numa armadilha com a própria nora e teve filhos com ela, o Pérez que gerou. Então você vê quantas situações veio, parece uma situação que parecia ser algo tão ruim, e dessa própria geração do próprio Pérez veio realmente aonde veio da genealogia do próprio Jesus, onde veio Obed, onde veio o próprio Jessé, depois veio Davi e assim por diante. Então Deus, ele tem as suas formas, as suas maneiras de trabalhar, de realizar milagres e maravilhas, e nós precisamos apenas entender, compreender que Deus, ele sabe todas as coisas. Deus é o único que pode realmente julgar, condenar, realmente dar a vitória, a resposta, dar realmente
o destino final de cada um, porque assim está escrito, assim vai acontecer. Deus tem como separar, Deus tem como tirar o joio do meio do trigo, Deus tem como colocar realmente uma situação que parecia ser tão complicada, como uma prostituta, Raabe, assim como essa moabita, Ruth, o próprio filho de Judá, que foi com a concubina, aliás, com a nora Tamar, né? Quantas concubinas vieram, quantas situações aconteceram, e Deus realmente realizou, e tem histórias fantásticas que, se a gente for realmente buscar, se aprofundar, quanto mais podemos aprender com o nosso próprio Deus, porque Ele é poderoso para isso e muito mais. Ele que traz a existência que não existe pela fé, Ele que realiza milagres e maravilhas, Ele que transforma a maldição em bênção. Quanto mais assim nós cremos e confiarmos no Senhor, o quanto mais iremos prevalecer, vencer e avançar e nele prosperar. Amém? Em nome de Jesus, vamos crer, vamos confiar nisso e com certeza Ele há de nos surpreender de forma abundante sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estarmos mais uma vez na Tua presença, Pai, e que nada não possa nos abalar, nos entristecer ou nos angustiar. Então que a Tua presença ela possa reinar e governar de uma forma muito especial. Então por isso eu quero repreender, amarrar, ajeitar, quebrar, cancelar, meu Pai, toda a obra do inferno, toda a obra diabólica, maldita e maligna. Eu quero repreender, amarrar aqui agora, rejeitar, quebrar, cancelar, meu Pai, toda a obra do inferno, toda a obra diabólica, maldita e maligna pelo Teu poder, e que em nome de Jesus, meu Pai, todo mal, toda amarração, toda maldição, todo encantamento caia por terra agora pelo Teu poder, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e que você possa prevalecer, vencer e avançar no Senhor, prosperar abundantemente sempre em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco, nossas mensagens, nossas orações, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com Deus.